Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Gostaria de ler um versículo da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho conforme escreveu São João, capítulo 5, versículo 23. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Neste vídeo vou tratar sobre a questão da cruz e as testemunhas de Jeová. Quais são as minhas motivações ao fazer este vídeo? Bem, precisamos entender sempre que existiram seitas e falsas religiões no mundo. E nós precisamos discernir sempre a verdade da mentira. Porque nós, cristãos, somos da verdade. As Testemunhas de Jeová é um movimento religioso muito antigo, né? E eles têm a sua sede ali no Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, onde a sua liderança chama-se Corpo Governante. Ou seja, eles alegam receberem de Jeová, do Deus da Bíblia, orientações teocráticas para conduzir todas as testemunhas de Jeová no planeta. Eles se acham sucessores dos apóstolos, né? Desde a morte do último apóstolo. Então, a sociedade, né, Torre de Vigia, ou Corpo Governante, são os sucessores dos apóstolos. Eles se intitulam, conforme Mateus capítulo 24, versículo 45, o escravo fiel e discreto, que eu não vou tratar neste vídeo exclusivamente. Mas eles estão encarregados de dar o alimento espiritual para todas as testemunhas de Jeová que existem no planeta. Eles reivindicam uma condição de intérpretes infalíveis da Bíblia. Até então, esta condição exclusiva dos papas de Roma, né? Agora nós temos também, né, desde 1870 aproximadamente, o corpo governante dizendo que eles são infalíveis, né? Acontece que sobre variadas questões, a sociedade Torre de Vigia está em conflito com as Escrituras. Mas neste vídeo exclusivo, que eu estou falando sobre as Testemunhas de Jeová e a cruz, estarei falando sobre como eles pensavam e como eles pensam atualmente. Por exemplo, até 1921, conforme a xerox de um livro chamado A Harpa de Deus, de um livro de 1921, página 114, eles acreditavam que Jesus morreu numa cruz. Numa cruz. Né? Hoje Jesus, segundo o ensinamento deles, morre numa estaca. Uma estaca de tortura. Conforme um livro que foi muito usado para discipulado que eles realizam, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Este livro aqui diz, na página 170, existe uma ilustração do que seria uma estaca de tortura. Ou seja, um mastro, né, e Jesus pendurado ali naquele mastro. Eu não vou comentar fazer uma exegese dos textos gregos e uma análise escriturística da questão. Porque 2 versículos somente, eu acho que são bastantes para apresentar o equívoco da sociedade Torre de Vigia. É bem verdade que a palavra no grego, né, por exemplo, se nós abrirmos aqui a palavra de Deus, por exemplo, em 1 Coríntios, verso 1, verso 18, capítulo 1, versículo 18, nós vamos encontrar na tradução Novo Mundo, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, que somente eles usam essa tradução,
diz o seguinte: pois a mensagem a respeito da estaca, ou seja, em nossas Bíblias está, pois a mensagem a respeito da cruz é tolice para os que estão a caminho da destruição. Mas na tradução Novo Mundo aparece a palavra estaca. Em todas as vezes que as Bíblias aparece a palavra cruz, na tradução Novo Mundo, nós vamos encontrar a palavra estaca. Segundo eles, no grego, a palavra stauros significaria madeiro. Então, logicamente, não está se referindo a uma cruz. Eu não vou comentar exegeticamente essa questão, poderá ser tratada em vídeos futuros, mas eu vou passar a questão também histórica, né? Existem algumas pessoas que eu tenho observado pela internet que querem afirmar que o símbolo cristão ele é pagão, porque os babilônios, os egípcios usavam símbolos em formato de cruzes, né? Como por exemplo a cruz alcada, né? Que seria dos egípcios, por exemplo, então seria um símbolo pagão. Outros querem dizer, e até infelizmente vídeos cristãos evangélicos, né? Querem afirmar que Constantino era adorador do Deus Sol, e conta-se uma história, né, no ano de 312 que, ao estar numa batalha, Constantino ele teve um sonho onde ele observou uma cruz, e nessa cruz ouviu uma voz que dizia: por essa cruz, por esse símbolo vencerás. Então ele mandou pintar nos escudos, né, ali dos seus guerreiros, uma cruz, e acabou ele vencendo essa batalha, e assim ele se converteu ao cristianismo, né, à fé cristã, tornando a fé cristã a religião do Estado romano. Alguns discordam se essa história, se esse sonho que ele teve foi verdadeiro, outros não, ou alguns dizem que o Constantino de fato não se converteu ao Evangelho, se tornou um simpatizante da fé cristã. De qualquer forma, as pessoas querem fazer deste conto, ou talvez uma história verdadeira, algo dizendo: tá vendo, olha lá, foi através de Constantino que a cruz entrou no cristianismo evangélico e coisas desse gênero, né? Existe até um canal chamado Tio Lu, que ele tenta apresentar essas ideias. É um canal interessante, muito bem feito os vídeos, com bastante tecnologia, mas ele tenta passar essas ideias também, né? Agora, pela história nós temos que ver que a cruz, né, o símbolo da cruz, o patíbulo ali, né, era aplicado em Roma. Isto, existe vários documentos a respeito que eram aplicados em Roma, através de cruzes, né, o formato de cruz que nós temos hoje, era aplicado para com os condenados, né? Então, existe um rico material histórico que talvez as pessoas queiram dizer que isso não aconteceu. Agora, interessante que se você, por exemplo, pegar o anuário das Testemunhas de Jeová do ano de 1976, está relatando que as Testemunhas de Jeová usavam nas suas literaturas, né, no caso a revista Sentinela, né, um símbolo de cruz e coroa, né, e já aparece no número 1 de janeiro de 1891. Os estudantes da Bíblia, como hoje são chamadas Testemunhas de Jeová, usavam esse alfinete em espécie trançado com uma cruz, né, era uma coroa e uma cruz, né. E mais tarde, segundo o anuário de 1976, página 172, que eu tenho aqui a xerox, vocês podem conferir, anuário das Testemunhas de Jeová de 1976, página 172, declara que Rutherford achou que esse símbolo da cruz era um símbolo pagão, então deveriam ser tirados das literaturas das Testemunhas de Jeová. Então diz aqui: na Assembleia mostrou-se que os emblemas cruz e coroa não eram necessários, mas condenáveis. Assim descartaram esse símbolo,
Cerca de 3 anos depois disso, começaram o seu número 15 de outubro de 1931, as suas revistas Sentinela em inglês, não mais trazia o símbolo da cruz e da coroa. Então, até 1931, a Assembleia de Jeová usaram símbolos pagãos, segundo eles alegam, nas suas literaturas. Eram babilônicos, eram egípcios, mas depois largaram esse entendimento. A religião que mais mudou as suas doutrinas foram a Assembleia de Jeová. A Assembleia de Jeová é a religião mais contraditória da história das religiões. Agora, veja bem, se nós formos observar pela palavra de Deus, né, a palavra de Deus nos mostra 2 versículos que eu queria compartilhar com vocês aqui. Um é João capítulo 20, né, versículo 25, diz a palavra de Deus o seguinte, vamos ver aqui, João 20, 25, diz o seguinte, apresentando aqui a história de Tomé. Estou aqui com a tradução Novo Mundo. João 20, 25. Então os outros discípulos lhe disseram: nós vimos o Senhor, falando sobre a ressurreição. Mas ele lhes disse: se eu não vir, Tomé disse, se eu não vir o sinal, né, se eu não vir nas mãos dele a marca dos pregos, não colocar o dedo na marca dos pregos, e não colocar a mão do lado dele, de modo algum acreditarei. Então, esse versículo, para ele cumprir-se na cruz, né, nós deveríamos observar que Tomé disse: olha, você não vê os sinais dos pregos, né, o sinal dos pregos, ou o sinal do prego, não tem importância, mas o sinal, ou os sinais dos pregos, no plural, dos pregos, ou seja, numa cruz você tem um prego e outro prego onde as mãos de Jesus foram, né, colocadas. Você não vê os sinais dos pregos em suas mãos, eu não posso acreditar. Eu não vou acreditar, em outra palavra, ele está dizendo. Então, fica provado que, né, que os pregos nas suas mãos, os pregos, se não virem nas mãos deles a marca dos pregos, ou seja, numa estaca de tortura, conforme o livro poderá aqui, você vai observar que só tem um prego aqui em cima da estaca. Então não tem como cumprir esse versículo. Não tem como cumprir esse versículo. Ah não, mas está falando dos pregos do pé. Não, os pregos da mão e do pé. Mas aqui no versículo de João 20 e 25 está dizendo: você não vira o sinal dos pregos em suas mãos. Ou seja, pregos no plural, numa estaca, não tem como cumprir-se esse versículo. Não existe essa possibilidade de cumprir o versículo bíblico. A outra passagem é Mateus 27, versículo 37. Né? São 2 versículos que a tradução Novo Mundo esqueceu de trocar. Talvez eles mudem futuramente, né? Como eles fizeram com muitas adulterações na sua tradução Novo Mundo. Mas Mateus 27, versículo 37, diz o seguinte, a palavra aqui: também colocaram acima da sua cabeça a acusação contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. Ou seja, a inscrição estava acima da sua cabeça. Conforme a ilustração da Testemunha de Jeová, não dá para cumprir aqui, na estaca de tortura. Por quê? Porque a inscrição está sobre as suas mãos. Sobre as suas mãos. Ah não, mas está sobre a sua cabeça também. Sim, mas o versículo é bem claro aqui, que a inscrição estava sobre a sua cabeça. E na estaca de tortura fica difícil cumprir esse versículo. Porém, na cruz você vai ver que a inscrição estava de fato em cima da sua cabeça, conforme esse livro da Testemunha de Jeová de 1921, a harpa de Deus. Então aqui fica muito mais fácil, né, cumprir-se esse versículo. Então, eu acho que pela exegese, nós buscarmos textos
no grego, etc. e tal, acho que é desnecessário a partir do momento que nós observamos esses dois versículos da palavra de Deus. Inclusive na tradução Novo Mundo, da Testemunha de Jeová. Então, o que eu recomendo para a Testemunha de Jeová é que a Testemunha de Jeová venha abandonar o corpo governante. Porque é uma instituição que não prega a verdade histórica e teológica da Bíblia. E você tem que abandonar o corpo governante para você ter comunhão com Cristo. Algo que é impossível dentro da organização do corpo governante. Porque você faz parte da grande multidão e você não faz parte dos ungidos. E esse convite que eu faço para você é um convite que eu faria para qualquer pessoa que é adepto de religiões. Eu nunca fui testemunho de Jeová, nunca fui mormon, nunca fui adventista. Né? Eu era um católico, assim, que ia de vez em quando na missa. Mas depois eu passei para a fé cristã, a fé evangélica. E eu convido você que faça o mesmo. É lógico que concordo com a Testemunha de Jeová de que nem toda igreja hoje é aceitável. Nem toda igreja cristã ou evangélica ela é verdadeira. Mas eu deixo uma recomendação que está aqui na Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 22, por exemplo, está escrito o seguinte: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônio em Teu nome, e não fizemos muitas obras em Teu nome, mas eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Ou seja, muitos que são considerados evangélicos, eles também não são evangélicos de verdade, são falsos profetas, assim como é o corpo governante. Entende? Que fez várias profecias para o fim do mundo que não se cumpriram, como 1914, 1975. Né? Agora, o que acontece é que a palavra de Deus ela é bem clara, que existiria um tempo de apostasia. E nós estamos presenciando esse tempo de apostasia. Esse tempo de apostasia, ele está aqui na palavra de Deus. Está escrito aqui em 2 Tessalonicenses 2 e 3. Virá primeiro a apostasia. É verdade. Você que se chama Jeová, quando você liga a sua televisão e você vê lá aquele pessoal, né, falando aquelas besteiras, aquilo lá não é evangelho. Agora, vá para uma igreja reformada, de teologia reformada, uma igreja batista, igrejas onde as pessoas realmente amam a Cristo e têm uma comunhão com Cristo. Você tem que entender que Jeová é Jesus, não a mesma pessoa, mas o mesmo Deus. E você vai aprender isso no Novo Testamento. A apostasia está aí, mas você precisa conhecer a verdade através de Jesus Cristo. A própria poderá viver para sempre, na página 32. Na página 32 está dizendo, convidando você a conhecer a verdade. Na página 32, nós vemos aqui o seguinte: não pode haver duas verdades quando uma não concorda com a outra. Ou uma ou a outra é verdadeira, mas não ambas. E somente Jesus é verdade. Não é uma religião, o corpo governante ou uma placa denominacional de uma igreja que é a verdade. Então, eu convido você a ter comunhão com Jesus Cristo, porque não existe comunhão sem estar em comunhão com Deus, com Cristo. Você não pode através de uma organização religiosa. Não existe possibilidades. Não existe possibilidades. Agora veja, em João 5, conforme nós lemos aqui no versículo, nós vemos aqui escrito o seguinte, João 5, 23, para que todos honrem o Filho. Você não está honrando o Filho, vocês não estão honrando Jesus Cristo. Assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então você tem que honrar o Filho, adorar o Filho. Conforme Apocalipse capítulo 5, todos se dobravam as suas cabeças perante o Filho. E eu pergunto para você, qual o relacionamento que você está tendo com Jesus Cristo dentro da sociedade Torre de Vigia? Nenhum, você não pode ter. Estão privando você dessa comunhão. Então, eu convido você a abandonar a sociedade Torre de Vigia e voltar-se para Jesus Cristo. Só esse ensino da cruz dá para você perceber que a sociedade mente para você. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.